Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para discipulado. A lição de hoje é a lição de número 6, o novo mandamento. O texto bíblico se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34, que diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus, respondendo-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é do que mais todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, eu te louvo, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para aprendermos mais da tua palavra. Senhor, abençoa teus filhos que estão acompanhando esse vídeo, abençoa cada lar, cada família. Toma a direção, Senhor, que nós possamos conhecer mais de ti esta noite. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A meditação se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. Na introdução, diz assim: desde que pecou, apartando-se do Criador, a humanidade degenerou-se em seus relacionamentos, tanto com Deus quanto entre si, ou seja, com o semelhante, a fim de que a raça humana não provocasse sua própria destruição, vindo por isso até se extinguir. O Criador dotou-nos de um senso mínimo de certo e errado. Todavia, por causa do pecado, até mesmo tal senso que é bom tornou-se ruim. Tal pode ser visto em Gênesis capítulo 4, versículo 15, quando Deus disse que quem matasse Caim sofreria muito mais. Com isso, o Criador tinha em vista garantir, de alguma forma, as condições mínimas de convivência em sociedade, preservando-a da completa desordem. Infelizmente, a humanidade degenerou-se por completo, mas Deus tinha um plano para formar um povo que pudesse servir de exemplo às demais nações. Tal plano iniciou-se com a chamada de Abraão e culminou com o Evangelho de Jesus Cristo. É sobre isso que vamos estudar hoje. Como nós lemos aqui, sempre o plano de Deus foi que o homem amasse um ao outro, mas com a degeneração do homem por causa do pecado, o homem foi se degenerando cada vez mais, o senso de certo e errado foi também corrompido, deturpado. Então, foi necessário Deus ir colocando parâmetros para controlar o homem. Tópico 1. O decálogo. A
palavra decálogo, deca significa 10 e logo, palavra. Então, decálogo significa as 10 palavras. Israel e a promessa abraâmica. Após a completa corrupção da humanidade, Deus, em sua soberania, chamou a Abraão e lhe fez uma promessa. Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 12. Então, eu vou ler alguns versículos aqui e como é bem extensa a leitura, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este é carnal, e os seus dias são 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então, Deus criou o homem, e depois da queda, o homem foi de mal a pior, foi se degenerando cada vez mais. E então Deus chama Abraão. Abraão estava na sua terra em Ur dos caldeus, e Abraão era de uma tribo de pessoas idólatras, e Deus aparece a Abraão e fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Deus se agradou de Abraão. Abraão era diferente. Então, mesmo Sara sendo estéril, Deus prometeu que a sua semente seria como as estrelas do céu e como a areia da praia. E Deus falou para Abraão que todas as famílias seriam benditas nele. E Abraão creu nessa promessa e saiu para uma terra que Deus lhe mostraria depois. Subtópico 1.2. A lei de Deus. Sendo essa a realidade de Israel, Deus então promulgou a sua lei para que assim o povo tivesse uma formação, os 10 mandamentos ou o decálogo, diferentemente do que se imagina, não foram dados pelo Criador para ser uma nova prisão ao povo. Então, como eu já falei, Abraão sai da sua terra, depois Abraão gera um povo, e esse povo vai para o Egito porque havia fome em Canaã, e eles ficam ali no Egito por 430 anos. Chega um determinado tempo que José, filho de Jacó, não existia mais, e veio um faraó que não conheceu José, e eles começaram a oprimir o povo, a escravizar o povo. Deus manda Moisés ir lá libertar o povo. Moisés vai e liberta o povo, só que o povo ficou 430 anos no Egito. Então eles aprenderam, eles absorveram muitos costumes dos egípcios, que era um povo idólatra. Então fez necessário um trabalhar de Deus naquele povo. A caminhada do Egito para Canaã seria de 3 dias e 3 noites, porém eles tiveram que ficar 40 anos andando no deserto. Deus purificando aquele povo que absorveu os costumes do Egito. E chegou um determinado momento que fez necessário Deus promulgar leis para que aquele povo obedecesse. Como foi dito aqui pelo escritor, essas leis não eram para aprisionar o povo. Alguém pode falar: não, mas essas leis são leis duras, era para aprisionar o povo. Não. Aquele que andava retamente, a lei não era um peso.
Mas Deus precisava colocar parâmetros, porque o povo estava corrompido com os costumes do Egito. Então Deus vai e promulga essas leis. Deixa eu ler um versículo aqui. Deuteronômio capítulo 4, versículo 5 a 8. Eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o meu Senhor. Isso Moisés falando, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai, pois, e cumpri-vos, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Então, a intenção de Deus era isso aqui que Moisés falou, para que as nações pudessem olhar para aquele povo e ver um povo diferente. Tinha lei para os estrangeiros, nenhuma nação tinha lei para proteger os estrangeiros. Os estrangeiros, quando aparecia em algum lugar, ele era, a maioria das vezes, morto, escravizado, mas Deus colocou parâmetros. Então, aquele povo, Deus queria que eles fossem vistos como um modelo. E os outros olharem para ele e falar, realmente esse povo é um povo inteligente, um povo sábio. E o seu Deus é um Deus que tem um contato com o seu povo, que tem uma intimidade com o seu povo. Esta era a intenção de Deus. Subtópico 1.3. Libertação e legalismo religioso. Se, como disse Paulo, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, como é que em o Novo Testamento há várias referências negativas à lei? A resposta é que a finalidade da lei, que é o amor, foi abandonada. Além disso, é preciso igualmente notar que muitas vezes a lei a que se referia Jesus dizia respeito à chamada tradição dos anciãos, que não era o texto bíblico dos 10 mandamentos, e muito menos o Pentateuco, mas um comentário paralelo. Então, às vezes, Jesus se referia à lei, não era a lei de Moisés, mas era alguns comentários paralelos, algumas tradições que os líderes religiosos foram adquirindo para se auto-imunizar, para criar uma redoma em volta de si, para se endeusar. Então era mais ou menos, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então começou a entrar um legalismo na lei. Romanos capítulo 7, versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo e justo e bom. Jesus ele veio para cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei. Ele não veio para confrontar a lei, ele veio para cumprir a lei. O mandamento, a lei é santa e o mandamento é bom, santo e justo. Ele é santo e justo. O homem é que é injusto. O homem é que começou a criar legalismo, começou a interpretar seu bel prazer a lei. Vamos continuando aqui. O tópico 2. Os 2 grandes mandamentos: ame a Deus e ao próximo. Amar a Deus. Desde a promulgação do Decálogo no deserto, abrangendo o prólogo é o início, bem como o primeiro e o segundo mandamento, a ordem é clara: não se deve ter outro Deus além do Deus libertador de Israel. Foi desse entendimento que surgiu o Shema, isto é, a expressão hebraica que pode ser traduzido como ouça Israel. Trata-se de 2 primeiras palavras do Torá e servem para introduzir os ensinamentos da lei de Israel. É por isso que Jesus menciona Deuteronômio 6 e 4. O Senhor, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então, Jesus, ele veio falar, reafirmar isso.
Ouça, Israel, o Senhor é o único Deus, porque o povo, eles vieram, quando eles saíram do Egito, eles o tempo todo estavam se prostituindo com outros deuses. Nós cristãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós podemos estar adorando colocando outras coisas no lugar de Deus, casa, carro, esposa, marido, filho. Só há um Deus, um único Deus. Ninguém mais pode tomar o lugar de Deus. Vamos ler aqui um versículo. Êxodo capítulo 20, versículo 2 ao 6 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus sempre exigiu exclusividade. Deus exige exclusividade. Deus não aceita dividir a adoração com mais ninguém. Deus exige exclusividade. Quem não aceita a exclusividade a Deus, não ama a Deus. Está cometendo adultério, está se prostituindo. Tópico 2.2. Amar o próximo como a si mesmo. Equiparando a este mandamento, Jesus cita ainda Levítico 19:18, onde a segunda parte do texto diz exatamente o que o mestre respondeu: Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31, diz assim: O segundo mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Jesus, ele mesmo quando ele estava na cruz pregado, e as pessoas zombavam dele, ria dele, maneavam a cabeça, zombavam, ele amou aquelas pessoas. O próprio Judas, que Jesus sabia que ele haveria de o trair, Jesus o amou. Pedro, que Jesus sabia que ele iria o negar, ele amou. Outrora, eu não tive o privilégio de nascer no berço evangélico, mas Jesus me amou. Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Amém? Jesus ama. Então, se Jesus ama a todos, por que eu tenho que odiar alguém se eu sou um cristão? E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, se nós somos imitadores de Cristo, nós não devemos odiar ninguém. Se nós odiarmos alguém, nós estaremos indo contra o próprio Deus, se colocando contra o próprio Jesus. Então nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Mas nós vamos entender ainda esse amar o próximo como a si mesmo. O grande mandamento preciso observar que o escriba, chamado de doutor da lei, questiona Jesus acerca do grande mandamento, não do evangelho. Ele pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus então responde: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor teu Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, de todo o teu coração, todo o sentimento, de toda a tua alma, a vontade, de toda a vontade, de todo o teu entendimento, com nossa inteligência. Irmãos, nós não somos nenhum mente lavada, não. Essa história que
falam, fizeram a lavagem cerebral. Não, nós somos seres racionais. Nós amamos ao Senhor com o nosso entendimento, com a nossa inteligência e com todas as suas forças. Então, nós não somos, ninguém fez lavagem cerebral, nós não estamos em transe, nós somos seres racionais, nós consultamos a palavra para conhecer o nosso Deus. Então, nós devemos amar a Deus. Tópico 3. O novo mandamento nos aproxima do reino de Deus. O novo mandamento. É sabido que Jesus foi o único ser humano que cumpriu toda a lei, por ser Deus e ter autoridade para isso. Ele podia modificar determinados preceitos e tradições, sobretudo se aqueles fossem humanos, legalísticos e caprichosos. Então Jesus, por que os líderes religiosos odiava Jesus? Porque aqueles caprichos, aqueles legalismos, Jesus começou a combater. Jesus veio falar do verdadeiro amor de Deus, do amor verdadeiro, não um amor forjado, um amor inventado, um amor robotizado, um amor de interesses próprios. Jesus veio falar do verdadeiro amor. Tópico 3.2. Jesus como referência. Todavia, a novidade do mandamento de amar, traduzido pelo Evangelho de Jesus Cristo, é que ele não disse para amar como amamos a nós mesmos. Aqui muda a coisa, irmãos. Aqui a coisa estreita. Aqui é que nós vemos quem é cristão. Enquanto lá falava para amar o seu próximo como a si mesmo, e o homem corrompeu, Jesus colocou de outra forma aqui. Ele falou, não ama seu próximo como a si mesmo. Ele disse que os seus seguidores devem amar como ele amou. Em outras palavras, Jesus é a referência e também o padrão de amor que devemos praticar. Irmãos, esse amor que eu amo, aquilo que me convém é fácil. Mas aqui o Evangelho de Jesus, ele traz um novo padrão de amor. Ele traz e o padrão desse amor é o próprio Cristo. Jesus estava sendo esbofeteado, sendo torturado, sendo odiado, e ele amou. Outrora eu estava no mundo, eu criticava os crentes, eu xingava, falava palavrão, mas Jesus me amou. Jesus te ama, Jesus me ama. E se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que imitá-lo. É fácil amar quem está debaixo do meu teto, amar meu filho, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, é fácil. Mas a Bíblia manda eu amar a todos, seja qual for a crença dele, seja qual for a nacionalidade, a condição social, qualquer, a todos. Jesus diz aqui, ele disse que os seus seguidores devem amar como ele amou. É difícil achar algo para traduzir o amor de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o homem que era inimigo dele. Vê se você consegue entender isso. Irmãos, eu já saí muito para evangelizar, visitar, e às vezes nos deparamos com pessoas, talvez até eu mesmo já tive esse comentário ou pensamento, e alguém fala, não, mas Jesus está no meu coração, eu amo Jesus porque Ele está no meu coração, eu não fumo, não mato, não roubo, eu sou uma boa pessoa. Mas aqui Jesus traz algo mais estreito, mais cristocêntrico. Deus, mesmo a humanidade sendo sua inimiga, porque a partir do momento que o homem pecou, se afastou de Deus, se tornou inimigo de Deus.
Deus pegou o seu filho, seu único filho que ele tinha, e deu por esses que o odiavam. Por isso que o apóstolo João escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque não tinha palavra, não existia palavra para traduzir esse amor. É um amor indizível. Não existe palavra para traduzir esse amor. Não existe aparelho de medição para medir esse amor. É um amor mais alto que o mais alto céu, mais profundo que o mais profundo mar. É o maior amor que se pode ter notícia, que alguém pode falar. Então, é o amor de tal maneira. Então, se eu sou cristão, eu tenho que ir em busca desse amor. Somos Cristo para o próximo? Enquanto a lei possuía vários mandamentos, que consistiam em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, o Evangelho tem apenas um mandamento: amar como Cristo nos amou e como Ele nos amou. É uma pergunta: entregando-se pela humanidade pecadora, dando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós imerecedores, nós não merecíamos, e mesmo assim Ele deu a vida por nós. Ele nos amou a si mesmo. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42 e 43, diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram, para que não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, alguns creram na palavra de Jesus, mas não externaram essa crença com medo dos fariseus, com medo de perder a sua posição. Quantos, às vezes, está na igreja, mas quando está lá em outro lugar, fala: ser cristão? Mais ou menos, eu vou de vez em quando, é minha mãe que é crente, é minha mulher. E nega Jesus. Aleluia. Mas Jesus não nos negou em nenhum momento, Ele não abriu mão de nós. Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conclusão: Jesus reduziu todos os mandamentos em um único, pois sabe que se amarmos como Ele nos amou, como Ele nos ama, certamente Deus virá em primeiro lugar em nossa vida, pois somos servos. O Mestre sabe igualmente que se amarmos tal como Ele nos ama, não desprezaremos os nossos semelhantes, pois eles serão mais valiosos do que regras, sejam elas religiosas ou não. Então, se nós tivermos a mente de Cristo, o olhar de Cristo, aí sim nós vamos amar a todos. Então, quando nós nos deparamos com o Evangelho de Cristo, aí nós vemos que nós precisamos melhorar muito, que nós precisamos aprender que eu não mato, não roubo, isso não é nada. Nós precisamos ser cristão verdadeiro, que nós possamos imitar Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Próxima aula é a lição de número 7. A lição 7, a mensagem de Jesus, o reino de Deus. Continue acompanhando essas aulas. Que Deus continue abençoando a cada um. Vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse vídeo gravado, por mais essa aula, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.